São Luís, minha ilha encantada, namorada. Tudo começou no século XVII. Depois de cruzar os mares, os franceses, sob o comando de Daniel de Latouche, ansioso em estabelecer na região uma França equinocial, atingiram a principal ilha da Baía de São Marcos, fundando St. Louis, capital, antes lar de alguns milhares de índios tupinambás. A partir daí, podemos dizer que um processo de aculturação entre o elemento europeu e o indígena deu origem à arquitetura da cidade. Durante a ocupação, os franceses teriam admirado a forma plástica pelo qual os índios trabalhavam no traçado da palha do coqueiro. Impecável gosto, diriam os franceses em algumas cartas posteriormente descobertas e que representavam os primeiros registros que se possui no que se refere à arquitetura. Não demorou muito, os portugueses expulsaram os franceses e trouxeram consigo o engenheiro militar Francisco de Mesquita Frias, que traçou o modelo para as casas que viessem a ser construídas. Até então, predominavam as construções indígenas, chupanas rústicas, cobertas de palha, que aos poucos foram dando lugar aos casarões. Era início do século XVIII, século que marcou a fase inicial da prosperidade na capital. A economia se internacionalizava com exportação de algodão e arroz. A cidade acompanha esse progresso. Grandes fortunas aparecem e com elas os primeiros casarões erguidos pela alta burguesia. Eram construídos de pedra, sal e óleo, resistentes e fortes. Cresceram em proporções monumentais. Seus donos primavam pela suntuosidade e apuro no acabamento. Davam-se o luxo de embelezá-los com sacadas em pedra de lhóis, rendilhadas em ferro inglês batido, balcões sinuosos, guarnecidos por grade de ferro com desenhos variados, mirantes, telhados portugueses, beiras em porcelana, sem falar nas portas e janelas e nos azulejos que chegavam até nós através da Península Ibérica e especialmente de Portugal, a partir de meados do século XVIII, para embelezar as fachadas e protegê-las do sol, do salitre e das chuvas, que caíam intensamente. Os azulejos chegavam aos milhares, em arabescos caprichosos, em alto relevo e em todas as cores azuis, verdes e amarelas. Em poucos anos, os casarões se revestiram com esse manto de reflexos coloridos, que encantou os visitantes estrangeiros. São Luís tornou-se a pequena cidade de palácios de porcelana. O uso dos azulejos nas fachadas passam a constituir, assim, um dos aspectos mais característicos da arquitetura de São Luís. Desta feita, São Luís tornou-se a única capital brasileira que, por ironia da história, possui os maiores vestígios da mãe pátria portuguesa, da vontade de bem morar e de lembrar sua pátria natal. Tudo isso espalhado pelas ruas, descendo ladeiras, virando becos e até subindo monumentais escadas. Os casarões guardam a memória de damas da sociedade e também de homens eruditos e literatos. Foi residência de ilustres intelectuais maranhenses. Basta percorrê-los com os olhos e ouvidos de quem quer ver e ouvir, que o visitante saberá que nessa casa Gentil Braga escreveu Entre o Céu e a Terra. Aloísio de Azevedo escreveu O Mulato, que aqui viveu Graça Aranha, nasceu Ana Jansen, Catulo da Paixão Cearense, Odorico Mendes e muitas outras personalidades maranhenses. Infelizmente, muitos casarões que fizeram a glória do passado no apogeu dos séculos XVIII e XIX estão sob os escombros. Menos afortunados vivem na decadência, não lembrando em nada seu passado glorioso. Os portugueses, que tiveram esmero de embelezá-los, se pudessem vê-los agora, ficariam desapontados. Por todo o centro histórico, seu habitar, os valiosos casarões, estão se deteriorando e desabando, quer pela ação impiedosa do tempo, quer pelo egoísmo do homem. Alguns são apenas carcaças desfeitas em ruínas enegrecidas. Suas fachadas, ironicamente, insistem em ficar de pé, apoiadas apenas por emaranhados de paus podres. Os telhados estão quebrados, as grades foram corroídas pela ferrugem, foram invadidos pelo mato, povoados por ratos, baratas e cupins, transformados em depósito de lixo e exalando um mau cheiro. Tornou-se uma chaga viva no centro da cidade. O número de casarões em mau estado de conservação impressiona.
Uma estatística do Corpo de Bombeiros afirma que mais de 300 ameaçam vir abaixo a qualquer instante. Seus atuais proprietários os deixam cair para dar espaço a estacionamentos ou às novas casas comerciais. Conservá-los não é um bom negócio, pois os custos de uma reforma são altos, já que precisam seguir as características originais. Cercado de inimigos por todos os lados, os casarões estão sendo ameaçados pela ação predatória do homem. Têm sido constantemente alvo de vândalos que roubam suas peças, como portões, portas e azulejos, para embelezar jardins e interiores de novas casas ou vendem suas valiosas peças para colecionadores. Sua mais nova descaracterização fica por conta do colorido exagerado, denunciando o desconhecimento desse acervo. Sem exceção, todos perderam parte de sua autenticidade, dando lugar à modernidade. O piso em pedra de cantaria foi substituído por ladrilho ou carpete. O forro de madeira deu lugar ao gesso e às lajes. Saíram os olhos de boi e entraram em seu lugar, em vez de luz e de ventilação, o ar-condicionado. Das fachadas, as que não foram emassadas e pintadas com cores modernas receberam azulejos industrializados. Somos herdeiros de um valioso tesouro, mas infelizmente demos as costas a uma boa parte dele. Roubamos nossos azulejos, quebramos as pedras de cantaria, deixamos desabar velhos mirantes e, finalmente, transformamos os históricos casarões em estacionamentos ou deixamos em ruínas. Vivendo uma mistura de belo e perverso, ainda assim permanecem vibrantes, encantadores, nos comovendo, nos entristecendo e nos encorajando a resistir às mutações desmedidas. E é por isso que devemos zelar por esse patrimônio para podermos evitar uma visão mais fatalista que não combina com a grandiosidade de nossa história. Devemos sim preservar a nossa forma passada de viver. E disso dependerá fundamentalmente a preservação dos casarões e com ele a memória e identidade de nossa gente. Dos leões, nós temos a ponte do Ribeirão, a ponte do São Francisco, a Avenida B.